Salve galera, beleza? LF, canal LF Resolve aqui, trazendo mais um vídeo para nossa playlist FUVEST discursivas. Então a LF vai fazer aqui mais um videozinho, já temos 2 vídeos nessa playlist sobre questões que já caíram na prova da FUVEST para você estudar o conteúdo aplicado, e agora mais uma questão de radioatividade e cálculos químicos. Então a LF vai resolver essa questão que caiu na prova de 2021. Então vem com a LF, vamos lá, vamos resolver. Sempre o nosso lema é: vem resolver, vamos lá. Salve galera, beleza? Estamos aí então com a questão 1, que caiu na prova da FUVEST 2021, para aumentarmos aí a quantidade de vídeos para que você tenha mais uma fonte de pesquisa para você estudar para a sua prova da FUVEST, prova da segunda fase. Então vamos lá, vamos com o LF, vamos resolver essa questão. Então a questão ele diz assim, ó. Após desastres nucleares em Hiroshima, Fukushima, Chernobyl, girassóis foram plantados ao longo da região afetada para que este absorvesse elementos tóxicos do solo, incluindo isótopos radioativos. Essa técnica é chamada de fitorremediação. Os resultados de um estudo realizado para avaliar a capacidade de girassol de absorver urânio, tá? E aí ele está falando do urânio de uma maneira geral, tá, gente? Então ele não está especificamente um isótopo do urânio, tá? Ele está falando do urânio, de uma maneira geral. Mostrado na figura a seguir, que apresenta a massa total de urânio absorvida por quilograma de girassol, raízes e brotos, em função do tempo desde o plantio. A concentração inicial de urânio no solo era de 240 miligramas por quilograma, dos quais 1%, isso aqui é informação importante, é do isótopo de urânio 234. Bom, aí ele diz assim, ó, olhando para esse gráfico, vamos ver o que ele pede. Na letra A, com base na figura, em qual semana após o plantio de girassóis, raízes e brotos deveriam ser recolhidos para a maior massa de urânio fosse retirada do ambiente de uma única só vez? Quando a gente olha aqui no gráfico, semana 0, semana 2, 4, 6, 8, 10, a gente vê que a semana 4 é a semana melhor. Então, é a melhor para quê? Para a gente ter a maior concentração, de urânio nas raízes e brotos. Se a gente tem a maior concentração nas raízes e brotos, é porque ele absorveu mais e aí ele reduziu mais a massa de urânio naquele meio. Então a gente coloca assim, ó, com base na figura, ele diz assim, ó, deveriam ser recolhidos em qual semana? Na semana 4, uma maior concentração de urânio foi absorvida no processo de fitorremediação, Tá, fitorremediação. Beleza? Como observado no gráfico. Bom, como a massa é proporcional à concentração, logo, uma maior massa de urânio foi retirada nesse período. Então, na semana 4, uma maior concentração de urânio foi absorvida no processo de fitorremediação, como observado no gráfico. Como a massa é proporcional à concentração, logo uma maior massa de urânio foi retirada nesse período. Beleza? Então tá aí, você pode melhorar um pouco, fazer uma outra roupagem na resposta, mas você tem que citar semana 4, dizer que você tirou esse resultado, esse dado do gráfico, e eu acho importante também comentar que a massa é proporcional à concentração, porque ele perguntou para você sobre a massa, e aqui no gráfico está concentração. Aí você diz que a massa é proporcional à concentração e fica tudo fechadinho aí, bonito, na hora da correção da sua prova. Bom, ele diz assim, é correto afirmar que os isótopos radioativos de urânio no solo contaminado, quando absorvidos pelos girassóis, deixam de ser radioativos de forma que os girassóis possam ser comercializados com segurança? Não.
Por que não? Porque quando ele nos fornece esse NOT e a DOT, ele dá vida, o tempo de meia-vida do urânio, 240 mil anos. Então, não, devido ao alto tempo de meia-vida do urânio. Algo próximo 240 mil anos. 240 mil anos. Logo, o tempo de plantio barra comercialização será extremamente inferior. Lembrando que o tempo de meia-vida é o tempo necessário para que uma massa radioativa, uma quantidade de radioisótopo, ela caia à metade. Então, se eu tenho lá uma concentração de 240 miligramas por quilograma de urânio, só vai virar 120 miligramas para 1 quilograma após 240 mil anos. Então isso aí vai demorar muito tempo para poder ser comercializado. Isso aí já não pode mais acontecer. Beleza? Bom, na letra C, aí a letra C é um cálculo um pouquinho mais elaborado, né? Nas primeiras opções ali, letra A, letra B, a gente conseguiu teoricamente resolver bem a questão. Agora ele diz assim, ó, se a colheita fosse realizada na segunda semana, então vamos lá, segunda semana a gente tem, ó, na segunda semana a gente tem esse dado aqui, ó, 120 miligramas por quilograma, tá? Então segunda semana nós temos 120 miligramas de urânio total, tá? Por 1 quilograma de girassol. Beleza? Essa é o que a gente tem na segunda semana. Após o plantio, quantos quilogramas de girassol precisarão ser retirados de cada tonelada de solo para que a concentração do urânio 234, opa, agora já está falando do urânio 234, no solo seja reduzida para 0,6 miligramas por quilograma. Então, o que a gente tem que fazer primeiro? Bom, no início lá do texto, ele diz que, independentemente, né, do local, se é solo ou no material do girassol, aqui ele também afirma isso, ó, a gente tem daquele material total de urânio, 1% é o isótopo 234. Então isso é importante a gente saber. Por quê? Porque o que a gente vai fazer? A gente vai trazer os valores de concentração, tanto no solo quanto no girassol, para 1%, ou seja, a gente vai trazer tudo para o valor em relação ao urânio 234. Fazendo isso, por quê? Porque ele quer que você coloque, né, o seu parâmetro, ele vá para 0,6 miligramas mais de urânio 234. Então tem que saber quanto tem de urânio 234 no solo antes. Então eu preciso saber isso. Então o primeiro passo que a gente vai, o primeiro cálculo que a gente vai realizar é, a gente vai calcular as concentrações de urânio 234 no solo e no girassol naquele período de 2 semanas. Então eu vou trazer esse valor aqui e o valor que ele deu no solo, que era de 240 miligramas. Então a gente vai trazer aqui, ó, no solo, quanto é que a gente vai ter? A gente vai ter 1% de 240 miligramas por quilograma de solo. Isso vai dar 2,4 miligramas de urânio 234 por quilograma de solo. Agora a gente vai trazer no girassol. Isso aqui vai ser importante para o final da questão. Então, no girassol, com 2 semanas. No girassol, com 2 semanas, vamos fazer o cálculo de forma análoga, 1%, só que agora é 1% daquele resultado que ele tem lá no gráfico, 1% de 120 miligramas por quilograma. Isso vai dar 1,2 miligramas de urânio
234, agora por quilo de girassol. Aqui é por quilo de solo, aqui é por quilo de girassol. Bom, e agora o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um segundo cálculo. O segundo cálculo, ele pede para a gente fazer o seguinte, ele pede para a gente calcular, né? Ele quer que ele reduza para 0,6 miligramas. O início, 2,4 miligramas de urânio 234. No final, 0,6. Então a gente vai calcular aqui, ó, cálculo da variação da concentração de urânio 234 no solo. Beleza? Então a gente tem a concentração inicial de urânio 234 no solo, foi o que a gente aplicou 1%. 2,4 miligramas por quilograma de solo. E a concentração final, que vai ser a que ele me pediu aqui, ó, para 0,6 miligramas por quilograma de solo. Logo, a variação da concentração de urânio vai ser 1,8 miligramas por quilograma de solo. Lembrando que esse miligramas aqui é miligramas de urânio 234. Já passei tudo para o urânio 234 e não para o urânio total. Beleza? Então, agora a gente vai usar esse valor aqui para fazer o próximo cálculo. O próximo cálculo que nós vamos fazer, né? Vamos colocar aqui o terceiro passo. O terceiro passo, a gente vai fazer o cálculo. Agora a gente vai fazer o cálculo da massa de urânio 234 em uma tonelada de solo. Foi o que ele pediu aqui no texto, ó. Ele pede aqui no texto, ó. Aqui, ó. Precisarão para cada tonelada de solo. Então, cada tonelada de solo, então a gente agora tem que calcular a massa de urânio 234 em uma tonelada. Mas o que a gente tem com esse resultado aqui, que foi retirado? 1,8 miligramas de urânio 234 foram retirados em relação a 1 quilograma de solo. Uma tonelada são 1.000 quilogramas. Então, 10 a terceira do grama de solo. Logo, eu vou achar a massa de urânio fazendo essa regrinha de 3 aqui. Então, a massa de urânio 234 vai ser igual, eu vou tirar esse 10 a menos 3 aqui, com esse 10 a menos 3, vou ficar com 1,8 gramas de urânio 234. Agora, para finalizar, o quarto e último cálculo, vai ser calcular o cálculo da massa de girassol. Agora, como eu estou com massa de urânio 234, por isso que lá no início eu já passei a concentração do urânio em função do urânio 234. Por isso que eu já achei 1% logo aqui no início. Ó, eu achei 1% logo de urânio 234 no girassol. Porque ele disse aqui no note a note que aquele 1% que tinha de urânio 234 no solo também vale 1% do material que foi absorvido pelo girassol, onde está nos brotos e raízes. Tá? Então eu já passei logo direto, não tem que fazer essa conta, trazer de volta para os 100%, não vou precisar. Então aqui a gente vai fazer o cálculo em relação à massa de girassol. O que a gente vai usar? 1,2 miligramas. Lembrando que ó, você está aqui com miligrama, então vai ser 1,2 vezes 10 a menos 3 do grama de urânio 234 estão presentes em 1 kg de girassol. Agora, qual vai ser a massa de girassol? Para eu absorver 1,8 gramas de urânio 234. Quando a gente faz essa multiplicação cruzada aqui, vai ficar com a massa do girassol igual a 1,8 dividido por 1,2 vezes 10 a menos 3. Isso aqui vai lá para cima, vai dar 1.800 dividido por 1,2, que vai dar 1.500 quilogramas de girassol. Beleza, galera? Uma continha bem legal, você viu passo a passo. Então, o LF mastigou aqui direitinho para você. Por que eu tive que trazer para 1%? Porque ele está falando de urânio 234 e no texto ele dá os parâmetros do urânio no total, então de todos os isótopos, mas aí depois no final ele vai falar sobre
o urânio 234. Então tem que ter muita atenção nisso, tá? Ele está falando do elemento químico urânio, então no elemento químico urânio vai ter os radioisótopos dele, e depois ele pede para você fazer o cálculo em função do 234. Então por isso que eu trouxe a concentração de urânio 234 para o solo, no solo, e eu trouxe a concentração para o urânio 234 também no girassol, uma vez que no Note a Note ele disse que também seria de 1%. Belezinha? Então acompanha a LF aí que o sucesso é garantido. Mais resoluções da FUVEST durante essa semana. Vem comigo.